Olá, está começando agora mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E a nossa convidada de hoje é a Tassiana Sema, que ela é bióloga do CEATOX, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, né? A gente vai falar hoje sobre picada de animais peçonhentos, não só picada, né? Mordida, não sei se eles picam, se eles mordem. Picada. Picadas, mordidas. Tassiana, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu vi que você trouxe vários animaizinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre, primeiro abrindo, né, sobre os animais peçonhentos. Certo. Obrigada, Camila, pela oportunidade, pelo convite de falar desse tema que tem bastante importância para a gente e gera bastante curiosidade em muitas pessoas, né? Então, trouxe um pouco da nossa coleção dos animais que a gente tem lá no CEATOX, no Centro de Informação e Assistência Toxicológica. O centro, ele é um serviço público, uma referência no estado, né, para acidentes e envenenamentos e intoxicações de um modo geral, de diversos agentes, não só os animais peçonhentos, como produtos químicos, drogas de abuso, medicamentos, qualquer agente que possa causar uma intoxicação, o CEATOX está lá para prestar informação e assistência nesses casos e nesses acidentes. E hoje, então, a gente foi convidado para falar sobre os animais peçonhentos. Fico à disposição aí para tirar as dúvidas. Eu estava lendo uma matéria que aumentou o número de casos, né, de picada de animais peçonhentos. Então, muitas vezes as pessoas se deparam com uma cobra, com uma aranha, com um escorpião. Sim. E às vezes ela não dá nem muita bola, ela não liga para aquele bicho, mas ela não sabe o perigo que ela está correndo tendo aquele, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você trouxe a cobra, eu vi o escorpião, a aranha. Isso, a gente aqui tem mais ou menos aquilo que a gente geralmente trabalha, tem mais casos, atende mais, né? Existem outros animais peçonhentos na nossa região, Santa Catarina a gente também tem alguns animais aquáticos que são peçonhentos, né? Águas vivas, né? Alguns insetos como abelhas, vespas, formigas também, enfim, mas de modo geral são esses aqui que têm maior recorrência, né? E é isso mesmo, então assim, de fato é muito importante no momento de um acidente, né? Reconhecer, identificar, saber se esse animal ele é um animal que vai ter algum risco, que vai ter se é peçonhento ou não, né? Então, o que a pessoa pode fazer se ela sofre uma picada, né? Tirar uma foto do animal. A primeira coisa a se fazer que a gente orienta sempre é lavar o local da picada com água e sabão, fazer a identificação do animal, né? Então, pode ligar para o nosso centro, se dirigir para um serviço de saúde mais próximo, né? Para realmente ter certeza se esse animal esse animal é um animal peçonhento. Exatamente. É muito importante essa identificação, O ideal é tirar uma foto ou até mesmo levar o animal, se caso matou, alguma coisa do tipo, né? Para identificação. Vamos falar um pouquinho sobre os animais que você trouxe aí na mesa? Sim. Então, assim, eu trouxe as nossas lagartas, né? A lagarta que a gente chama de taturana hemorrágica, da espécie Lonome oblíqua, é uma das espécies que ocorre no nosso estado. A fase, né, de larva dela, então, quando ela ainda está na fase de lagarta, que a gente chama, ela é a fase que tem maior preocupação, que tem maior importância para a saúde, porque ela tem nos espinhos, nas cerdas, né, que tem formato de espinhos, mas o nome correto é cerdas, ela tem uma toxina que pode provocar hemorragia. E essa hemorragia, então, ela pode, se não for tratada a tempo, se não tomar o soro específico, né, se não for avaliado, ela pode ter complicações, inclusive tem risco de óbito, né? Então, é uma lagarta que é muito importante a gente... extremamente perigosa. Isso, essa é uma lagarta que é mais comum no sul do Brasil, né? Então, nos estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E aqui na nossa região, ela é mais comum no oeste, né? Então, é bem importante reconhecer, porque existem muitas lagartas parecidas com ela, né? Muitas lagartas que têm essas cerdas, assim, com uma coloração parecida. Mas apenas esta espécie, que é a Lonômia, é que realmente vai causar esse problema, né? Então... O que diferencia ela daquelas que são parecidas? Que eu acho que a gente estava falando aqui nos bastidores, que eu já vi várias dessas lagartas pela minha casa, né? Mas qual é a diferença dessa lagarta em específico? Essa lagarta, ela vive em colônia, né? Então, ela tem um hábito gregário, que a gente chama, vive em conjunto com várias outras, fazendo uma camuflagem, às vezes com o tronco das árvores. Ela, especificamente para reconhecer, aqui talvez não dê para ver tão bem, mas ela tem uma listra marrom bem no meio, que é margeada por uma listra preta e brancas, assim, em todo o corpo dela, no dorso, na parte de cima do corpo. Então, sempre quando a gente recebe um caso lá no CEATOX e
com lagarta, a pessoa trouxe a lagarta, a gente sempre pede para que tire a foto de cima, para a gente poder ver essa listra, né? E fazer a identificação correta desse agente, né? Perfeito. Tá? Porque as outras todas, né, lagartas ou com cerdas mais finas, que lembram pelos, que são peludas, ou que não tenham cerdas, essas não tem nenhum problema. Essas outras que têm pelinhos, ou até têm cerdas mais curtas, mais diferentes dessas aqui da Lonnómia, elas também podem causar uma certa... podem se tornar urticantes, que é uma queimadura, que a gente fala, uma sensação de queimação, né, uma dor, que é uma sensação de queimação, não é uma queimadura, é uma sensação de queimação, mas é apenas local. Nada sistêmico, como no caso da Lonnómia. Então, com a Lonnómia, a gente tem esse cuidado. Para ela, existe, sim, um soro antiveneno específico, que é feito no Instituto Butantan, né? E que daí depois é distribuído para as secretarias de saúde dos estados que têm os casos, né? Então, a gente tem o soro no estado também para os casos. Então, se uma pessoa for picada, procurar um centro de saúde, um hospital, o hospital entra em contato com o Butantan? Não, os hospitais têm o soro. Eles têm o soro. Eles têm o soro. Os nossos hospitais públicos aqui do estado, os hospitais maiores, eles têm o soro para esses casos, para todos os casos de acidente com animais peçonhentos, né? Que é bem específico. Geralmente a gente fala soro antiveneno. É mais comum é falar soro antiofídico, né? Que as pessoas lembram mais da serpente, assim. Mas existe o soro para Lonnómia, existe o soro para escorpião, para aranha, enfim. Nossa, é muito interessante isso, né? Ainda mais que a gente mora numa área de Mata Atlântica, né? Isso. O estado, ele tem uma diversidade de vegetação muito grande. Aqui em Floripa, inclusive, tem muita trilha, né? Exato. Tem muita área, muita casa perto de área de mata. A Lonnómia, em específico, já foi encontrada aqui em Florianópolis também, casos bem, assim, pontuais, né? Mas, assim, com o desmatamento cada vez maior, a exploração ambiental cada vez maior, esses animais, eles vão perdendo o seu habitat, né, natural. E aí eles vão migrando? E acabam indo para parar em outros locais que não era tão comum, né? Então, cada vez mais, assim, nos últimos anos, a gente tem observado elas não só no sul do Brasil, com mais frequência, mas em outros estados também, né? Nossa, que interessante. E vamos falar um pouquinho agora da aranha marrom, que ela é pequenininha, mas eu sei que ela é extremamente perigosa. E falar também da incidência dela aqui em Florianópolis, né, especificamente. Em Florianópolis não é tão comum, que ela não é uma aranhazinha que gosta muito da região do litoral. Ela gosta mais da região mais do interior do estado. Assim, ela não é comum, mas pode ter. Pode aparecer. Já teve casos de a gente encontrar, mas geralmente esses casos, às vezes, eles estão relacionados com alguém que viajou pro interior, assim, na serra, ou num local mais frio, que é mais comum de ela ser encontrada. No sul do estado também, que ela tem bastante, né? Então, não é muito comum da gente achar aqui no litoral, não. Mas, enfim, é uma aranhazinha que preocupa bastante. Ela é pequenininha, né? E não é uma aranha agressiva, que ataque, assim, nada disso. Geralmente, o acidente que a gente chama, né? Ou as picadas com aranha, a gente chama de acidente com aranha, ela se dá, no caso da aranha marrom, mais quando ela é comprimida, né? Quando a gente encosta nela e comprime ela. Em que situação que isso acontece? Como ela é uma aranhazinha, digamos assim, quase que doméstica, vive dentro de casa, assim, nesses lugares mais frios, ela pode ficar atrás de móvel, atrás de quadros, atrás da cama, né? Então, às vezes, assim, pode-se entrar dentro da roupa, e uma roupa que fica pendurada, e assim. a pessoa não vê. E aí a pessoa vai se vestir, esmaga a aranha, comprime e ela pica. Dentro do sapato. Dentro do sapato também é comum. Às vezes, no lençol, na cama, ela pode, né? A pessoa está se remexendo ali na cama, ela pode acabar picando, né? Então, a pessoa acorda com uma dor, assim, uma lesãozinha, vai olhar, encontra a aranha esmagada no meio da cama. É muito comum um acidente assim. E quais são os sintomas que essa aranha causa? Essa aranha, a aranha marrom, ela, no momento da picada, a pessoa não sente muita dor, a não ser que ela realmente veja o agente, a aranha, né? Mas se ela não perceber, está dormindo, por exemplo, ela não vai sentir e só vai dar importância depois quando a lesão começar, algumas horas depois a aparecer. Então, o veneno dela é um veneno que causa uma necrose tecidual, né? Então, acaba ficando uma manchinha mais vermelhinha no começo, depois começa a escurecer, ficar com um pontozinho de necrose, e dali a coisa pode se estender, pode ter sintomas também sistêmicos, né? Pode ter dor de cabeça, pode ter um comprometimento, o veneno pode provocar hemólise também, pode comprometer a função renal. Nossa. Então, é raro acontecer isso, né? Mas é um acidente que... Mas pode acontecer. Mas é um acidente que merece avaliação também hospitalar. Então, nesse caso aqui, tem que ser encaminhado para o hospital. E essa também tem o soro antiofídico? Não é um soro antiofídico. Aí, nesse caso aqui, se for necessário, o soro, é bom a gente falar que o soro ele só vai ser utilizado
se a pessoa tiver realmente algum comprometimento sistêmico. O que significa isso? Quando o veneno, ele age mais, não só no local da picada, né? Como no caso ali da nome a gente falou. Então, vai ter uma lesãozinha, vai ter uma queimação, mas pode dar efeito sistêmico também. No caso da Loxosceles, que é a aranha marrom, o nome da espécie é Loxosceles, a gente tem mais casos, é mais comum no local. Então, fica essa necrose às vezes ela pode ficar com um edema, um inchaço, doloroso, né? Às vezes pode perder o membro, alguma coisa? Não perder o membro, mas perder o tecido, porque o veneno, ele acaba, né, tendo corroendo ali. Isso, um comprometimento mais tecidual, dá essa necrose. Então, às vezes, assim, já teve casos de pessoas terem uma extensão muito grande da lesão e precisar de enxerto de pele, né? Também pode acontecer. E aí, no caso, para tomar o soro, seria o soro antiaracnídico, né? Que é o soro específico para os casos de aranha. Então, o soro, ele na verdade, são anticorpos prontos, né? Porque quando a gente leva uma picada, o nosso organismo ele já começa a reagir. Já começa a formar anticorpos com aquele veneno que entrou ali, né? Aquelas toxinas todas que o veneno tem. Mas aí a quantidade, às vezes, de veneno é um pouco maior do que a velocidade ali que os nossos anticorpos podem reagir. Então, a gente não vai ter a quantidade suficiente de anticorpos produzidos naquele momento, que é um corpo estranho que está entrando, para neutralizar esse veneno que foi, né, inoculado no corpo. Então, no caso de umas reações mais sistêmicas mesmo, aí a gente vai ter a necessidade de usar o soro, que é o anticorpo pronto. Perfeito. Né? E aí o soro ele vai neutralizar todo o veneno circulante, né, no nosso corpo. E aí, então, vai agindo, né, neutralizando esse veneno. E Tássia, tu trouxe também a cobra coral, que é bem famosa aqui em Floripa. Isso, né, a cobrinha coral, aqui é um filhotinho, né. É uma serpente pequena e muito comum na nossa região, na nossa área das nossas matas, né? Mata Atlântica, que a gente tem bastante em Santa Catarina. É muito comum em trilhas também. Muito comum em trilha, né? Claro que o pessoal acaba avistando mais no verão, quando esses animais estão mais ativos mesmo, né? E é uma serpente que, de todas as serpentes praticamente, assim, que a gente pode falar até do Brasil, seria uma das mais importantes na questão do veneno. Então, um veneno mais potente que a gente tem dentro dos ofídeos, dentro das serpentes, das cobras, né? Que a gente popularmente fala cobra. É a cobra coral. É a coral? É. Mais que jararaca. Mais que jararaca. Mas o que acontece? Como ela é uma serpente muito tranquila, né? Não é uma serpente de dar bote, como no caso da jararaca. E como ela é uma serpente também colorida, que as pessoas visualizam, né? Ela usa mesmo essa característica que a gente chama em biologia de aposemática, né? Que é bem colorido para se mostrar que, eu sou perigosa. Né? Então, e acaba que as pessoas veem e não tem tanto acidente, né? E ainda bem, porque o veneno dela é um veneno realmente... Ela não ataca tanto, então ela fica mais quietinha. Não, ela não é uma serpente de atacar, de agressividade. Ela viu... Ela foge. Ela foge. Então, quando que vai acontecer um acidente com a coral? Vai ser mais quando a pessoa realmente manipular ela ou pisar em cima, né? Não vê e pisa em cima e pode acontecer uma picada. Então, são acidentes mais raros. Ainda bem, porque o veneno é mais potente. É um veneno de ação mais neurotóxica, daí que a gente diz, né? Então, ele vai impedir, ele impede que a gente tenha o movimento respiratório. Então, ele pode comprometer a respiração, provocar uma insuficiência respiratória. Nossa. E também tem a cobra coral falsa, né? Eu queria que tu falasse da diferença entre as duas também, para as pessoas ficarem atentas. Aqui, na nossa região, a gente tem mais as verdadeiras até, né? Sério? Mais comum da gente ver as verdadeiras. Todas que eu já vi, eu achei que era falsa. Não, então, a verdadeira, essa é uma micrurus, né? Micrurus, que é o nome da espécie dela, é uma coral verdadeira. Veja que ela tem os anéisinhos por todo o corpo, né? Tem outras características que a gente tem que levar em consideração. Isso não é muito seguro falar só da questão dos anéis. A gente olha o tamanho da cauda, que na coral verdadeira é uma cauda mais curtinha, mais grossa, a pontinha mais grossinha. O formato da cabeça, que às vezes a gente aprende que a serpente, para ser peçonhenta, ela tem que ter a cabeça triangular. A coral é uma das serpentes mais peçonhentas que a gente tem e ela não tem a cabeça triangular. Muito pelo contrário, é uma cabeça bem uniforme ao corpo, né? Então, tem várias coisas que a gente olha. Os herpetólogos, que são os especialistas em serpentes mesmo, eles falam que não é... O certo seria olhar a dentição, né? Mas isso não tem como a gente ver no momento do acidente, né? Então, vamos ficar com essas outras características mais morfológicas mesmo. E a falsa coral, ela vai ter, então, essa cabeça um pouco mais destacada, a cauda mais fininha, mais comprida. Geralmente não tem um anel fechando todo o corpo, né? Envolto de todo o corpo. Então, são características que diferenciam a coral verdadeira da coral falsa. E, Tassiana, onde a gente encontra esses animais? Aí a gente tem aqui dependendo do que a gente está falando, as serpentes
peçonhentas da nossa região, gente, é bom lembrar que a gente tem, né, centenas de espécies aí, mas poucas são peçonhentas, né? A da nossa região aqui em Santa Catarina, o que preocupa é a coral, como a gente está falando agora, e a jararaca, que são comuns na Mata Atlântica, então é o que a gente tem mais em Santa Catarina. Mas a gente também tem em Santa Catarina a presença da cascavel, né? Porém, a cascavel não gosta tanto da região de Mata Atlântica, ela prefere ambiente mais aberto. Então, a gente pode encontrar na Serra, Planalto ali, que é mais, né? Pampa, esse tipo de vegetação. Mais pro sul dali, né? E no extremo oeste de Santa Catarina também. Aí a gente encontra a cascavel. Mas as jararacas, né? Que a gente tem 7 espécies de jararaca aqui. Mais comum em Florianópolis é a jararaca e a jararacuçu, sendo a jararaca mais comum, porque ela é bem se adaptada, assim, a ambientes até periurbanos, assim, não é muito difícil de encontrar jararaca na nossa região. E depois a jararacuçu, que é uma outra tipo de jararaca, também é Bótropis jararacuçu, que é mais comum em áreas mais preservadas. Então, aqui na ilha, a gente costuma ver mais em matas bem fechadas, tipo no Ribeirão da Ilha, né? A presença da jararacuçu. Tu trouxe a jararaca, já tá pronta ali para dar o bote. A jararaca daí, que é um filhotinho também, né? E ela já tá com essa característica dela, né? Porque ela realmente dá o bote, ela morde, ela ataca. Isso, ela tem uma dentição mais especializada do que a coral, são dentes maiores na frente, né? Peçonhento, a gente usa muito o exemplo da jararaca para explicar um animal peçonhento, né? Que são os dentes ligados diretamente na glândula de veneno. Né? Então, ela tem uma dentição própria que ela tem muito sucesso no momento de uma picada, ela consegue realmente, abrindo a boca, o dente ele já fica pronto, enche de veneno e consegue inocular uma grande quantidade de veneno, né? E para reconhecer, ela tem essas manchinhas, né, bem características que formam, parece um C virado, assim. Né? É um animal, marrom. Ela, diferente da coral, ela já se camufla mais no ambiente, no folhiço, onde ela fica, né? Então, essa já é uma que pode sentir a nossa presença com mais facilidade, porque como ela se alimenta de animais de sangue quente, como roedores, né? Ela tem uma capacidade de ter essa percepção ali com a língua, onde tem calor, né? Ela consegue ter um olfato ali por esse mecanismo da língua bífida com... Então, é rato, gambá... né? Mais roedores, né? De um modo geral. E aí, como a gente também tem sangue quente, se a gente está próximo de um animal desse, ela pode se sentir ameaçada. E aí é onde ela acaba desferindo o bote, né? Tendo um comportamento que a gente chama de mais agressivo, mas na verdade não é uma agressividade, é uma defesa do animal. Uma reação dela. Isso, E por ela ter uma grande capacidade de se adaptar, ela é muito fácil de ser... Ela é bem frequente aqui. Na minha casa a gente já topou com alguma. Isso, porque a gente tem áreas de mata e áreas urbanas muito próximos aqui, né? Na ilha, principalmente, né? E aí a gente tem o escorpião e também a aranha-madeira. Isso, então tem o escorpião amarelo. Bom, falar sobre o escorpião, que a gente tem o nosso escorpião aqui da ilha, é o escorpião preto, né? Que é um escorpião bem comum em áreas de restinga. Então, eu acho que eu nunca topei, acho que é mais pra praia mesmo, né? Isso, Ele não é peçonhento, né? Mas ele tem na cauda um ferrãozinho também que ele vai se defender com ele. Vai doer. Vai doer, mas não vai causar um envenenamento, né? Então, o escorpião amarelo, ele não é da nossa fauna aqui. Ele é uma espécie, digamos assim, invasora, mais da região sudeste do Brasil. E só que ele acabou chegando, ele vem, né? É um animal que fica muito tempo sem se alimentar, sem tomar água. Então, ele vai vindo aí em mudanças, em caminhão de madeira, de fruta. Ele acaba passando nas rodovias e já se instalou aqui em vários locais. Então, a gente já tem, na verdade, casos de picada de escorpião amarelo. Em Florianópolis. Em Florianópolis, tá? Então, a nossa preocupação é não deixar com que ele se reproduza aqui. Porque o que acontece? No Brasil, se a gente for falar de animais peçonhentos, o escorpião seria o animal, o agente dentro dos peçonhentos que mais tem crescido o número de casos. Porque esse animal, de todos, ele é o que mais tem, assim, uma plasticidade ecológica muito grande. O que significa isso? Se adapta muito fácil no meio urbano. Ele encontra alimento com facilidade, porque ele come principalmente barata, né? E não encontra predadores naturais. Então, ele vai achar abrigo, alimento, água, e aí ele pode
se desenvolver. Além disso, a espécie, assim, adaptada no meio urbano, a fêmea não precisa do macho para se reproduzir. Nossa. Ela faz um tipo de reprodução que a gente chama de reprodução assexuada, né? Através de partenogênese. E aí ela pode, né, acabar se proliferando com muita facilidade. Então, a gente precisa sempre cuidar. Quando a gente atende um caso lá no Ciatox de escorpião amarelo, a gente já aciona a vigilância epidemiológica do município, onde aconteceu, né? Então, aqui em Florianópolis, a vigilância epidemiológica do município, e para que seja feita uma vistoria no local e retirar mesmo o animal. Nossa, mas muito interessante que não precisa do macho para se reproduzir. Sim. Então, é muito mais fácil, né, a expansão dessa espécie em locais Exatamente. que não é dele. Como tu falou ali, da plasticidade que ele tem para se adaptar. E é um animal que causa um acidente grave, né? E principalmente em crianças e idosos, existe uma preocupação por conta de ter uma maior chance de gravidade. Então, E esse animalzinho, ele é igual... Igual não, mas a forma como ele ataca, a forma dos acidentes, ele é parecido com a aranha marrom? Não, no caso do escorpião, sim, ele não é tão agressivo, ele também só vai se picar quando for comprimido, provocado, né, manipulado. Mas esse tem o perigo também de dentro da própria de casa. Isso, né? ele Igual pode... a aranha marrom. Ele, no caso, ele pode entrar através da rede de esgoto, né, pode ficar no terreno, assim, então tem que ter cuidado, assim, locais que... se a gente não favorecer, né, no nosso ambiente a presença dele, não deixando abrigo, não deixando alimento, esse animal não vai se aproximar. Então, o ideal é realmente estar mantendo sempre limpo, tirar entulho, restos de construção, coisas que podem servir de abrigo, né? Combater os insetos, barata, que é o alimento dele também. Então, a limpeza é importante, a manutenção do lixo, né? Para não atrair insetos que podem atrair ele para se alimentar. Então, nesses locais que aparece, geralmente a própria vigilância já faz ali uma orientação. Para né? limpeza. Para colocar a rede de proteção, tela de proteção, barreira, essas coisas que vão ajudar a não deixar o animal ali. Né? Nossa, é uma aula, assim, incrível. Né? Porque a gente está tão próximo deles, né? Verdade. E aquela grandona ali. Essa daí dá medo. Essa assusta um pouquinho mais. A aranha armadeira, né? A gente chama, o nome dela é Foneutria. E essa aranha chama armadeira porque aqui ela tá numa posição mais natural, assim, mas ela chama armadeira porque ela pode levantar os dois primeiros pares de pata, faz uma posição de ataque, né? Que é também para se defender. E aí é um pouco diferente, né, da aranha marrom, porque ela dói muito no momento da picada. Então, é uma dor muito forte, que geralmente já leva o paciente para o hospital. Direto para o hospital. Imediatamente após a picada, porque a pessoa sente bastante dor, né? E tem um veneno importante também que pode complicar. É raro, muito raro. Acho que mais que 90% dos casos é só a dor mesmo, que é tratada e o paciente é liberado. Mas tem esse período aí que a gente deve ficar observando, principalmente, igual no escorpião, principalmente em idosos e crianças, pode haver agravamento. Então... E qual é a frequência, né? Qual é o tipo de acidente, assim, mais comum com essa aranha? A gente tem, assim, dentro desses animais, assim, o maior número de acidentes é com a aranha mesmo, com a Foneutra, né? A Foneutra e a Loxosceles são o que a gente mais tem casos. As aranhas são as que tem mais casos. Sim, porque ela também é muito comum na nossa região. Né? Uma aranha de mata, mas que pode... Essa também é comum aqui em Florianópolis? Sim, muito comum, muito comum. E ela tá nas matas? Isso. Dentro de casa? Pode, ela assim, não é um animal que é tão de entrar dentro de casa como no caso da aranha marrom, né? E também não faz ninho, não vive mais sozinha, é um animal errante, assim. Não faz teia, como no caso da aranha marrom. Não faz teia? Não faz teia. E aí ela pode, geralmente quando tem algumas mudanças assim mais bruscas de temperatura, de clima, um período muito chuvoso, ou durante muito tempo, ou um frio muito intenso, esses animais podem se deslocar, né? E sair do local onde eles estão, por exemplo, chuva, por exemplo, né? Quando vai encharcar onde eles estão, então eles acabam entrando dentro de casa para se esconder, para se abrigar. Né? Não vão... E aí é nesse perigo. Aí pode se esconder dentro de sapato, como você tinha falado. Essa também pode ser dessa forma doméstica, dentro de sapato, sim, na cama. Sim, essa é bem comum até acontecer dessa forma. Se tem uma janela muito próxima de uma mata, ela vai escalar. Né? Vegetação, tipo vaso, plantas assim na parede das casas, que daí ela vai atrás de inseto que estão ali no meio e pode acabar, né?
Claro, também tem a situação das pessoas que trabalham com isso, né? Então, o trabalhador rural, o agricultor, o jardineiro, né? Essas são pessoas que têm que ter mais cuidado ainda. Mais cuidado. Usar os EPIs, né? Usar os equipamentos de proteção individual, luvas grossas, sapato fechado, abotinado, para evitar o encontro, porque eles estão mais expostos, né? E, Tassiana, uma coisa que eu queria te perguntar é se eu vir esse animal, né, no caso, na minha casa, claro, não aconteceu nenhum tipo de acidente, qual é a medida que eu tenho que tomar? O ideal sempre é a gente estar preservando esses animais. Então, se encontrou e tiver, né, falando desses menores, assim, aranhas, fazer uma retirada com segurança. Se a pessoa não se sente segura, chamar alguém que se sente seguro para fazer a retirada e levar para uma área de mata, que o animal vai seguir o caminho dele. Não é necessário matar esse animal. Tem alguma dica para a gente levar esse animal até o habitat dele com segurança? O ideal é recipientes mais maiores, assim, né? Que tenham tampa, né? Isso pode ajudar. E, como repetindo, né? Nunca se expor ao risco, né? Se a pessoa não se sente segura fazendo, pode chamar alguém para fazer. No caso das serpentes, já é um pouco mais complicado. O ideal, a gente orienta sempre, é chamar a polícia ambiental da região, do município, né? Ou o corpo de bombeiros, que eles têm equipamentos, né? Eles têm as caixas próprias, os ganchos próprios para retirada do animal. Desses animais. Então, o ideal seria realmente fazer isso. No primeiro momento, não matar, mas sim tentar retorná-los para o habitat. Para o habitat. A própria polícia e os bombeiros fazem esse trabalho mesmo de devolver para áreas de reserva, áreas não habitadas, para que esse animal não retorne também, né? E é isso, assim, então porque esses animal silvestre é animal protegido por lei, né? Então, assim, você matar indiscriminadamente um animal silvestre é um crime, né? E eles têm que ser preservados, porque eles têm um papel, mesmo sendo peçonhentos ou não, né? Eles têm um papel na natureza, eles estão servindo de alimento para um outro animal, eles se alimentam de outros animais igualmente, então eles têm um papel deles também. É importante a gente falar isso, e que também é crime, né? Matar animal silvestre, a não ser se caso... muitas vezes aconteceu um acidente, como eu estava falando contigo nos bastidores. Há situações, né? E situações. Tem que ser avaliado tudo certinho. Se está num local em que não é possível a captura, enfim, né? Tem que avaliar realmente a situação. Mas uma coisa também importante, até para a questão da preservação, é que algumas pessoas não sabem, né? Que através do veneno dos animais peçonhentos que é feito o soro. O soro, né? Então, também tem essa importância da preservação por isso, né? Não com esse animal, né? Com aqueles que já estão para ser feito o soro. Tassiana, e o que tu... Acho que a gente até sabe a resposta, né? Mas, claro, você é especialista no assunto, eu queria te perguntar. Da onde que vem o aumento desse tipo de acidente com esses animais? Tem muito a ver mesmo com a questão do desmatamento, da exploração, né, ambiental aí desordenada. Essa desregulação, né, do ambiente desregula os animais também, né? E acaba que os ciclos acabam se sofrendo com isso deles e esse encontro facilitado, né, por essa questão do desmatamento, e da exploração ambiental, tem a ver com essa proximidade. Eles acabam perdendo o habitat e chegando mais perto do homem, né? Então, acho muito legal a gente frisar, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, frisar também se, né, você topar com algum tipo desse animal. Acho que a gente conseguiu explicar direitinho cada efeito que o veneno provoca. Primeira coisa a se fazer é procurar o centro de saúde mais próximo, né? Isso, lavar o local com água e sabão. É importante falar o que não fazer também, né? O que não fazer, boa. Não fazer sucção, sugar, chupar ali a região da picada. Isso não vai eliminar, não vai tirar o veneno de nenhuma forma. Ou a gente falava que tinha que fazer xixi em cima. Isso é um mito, né? Não se orienta isso de forma nenhuma. Vinagre. O vinagre, ele é usado apenas nos casos é o antídoto para água viva. Isso sim a gente orienta, né? O vinagre pode ser um antídoto porque ele acaba inibindo ali a ação das células nematocísticas que causam aquela ardência. Então, o vinagre pode ser no caso da água viva. Mas nesses aqui que a gente tem, né, tá apresentando aqui, nenhum deles não se usa o vinagre. É lavar com água e sabão e realmente ir para o serviço de saúde mais próximo, o mais breve possível. Se o paciente estiver bem, consciente, pode ser dado água também para ele ingerir, que ajuda, né, a eliminar
a diurese ali, o veneno. E não fazer cortes, não fazer sucção, não fazer garrote, que é o torniquete, que muitas pessoas, né, ainda veem em documentário, filmes, enfim. Em alguns locais fala que tem que fazer amarração do membro picado, Nossa, né? E isso não se faz de jeito nenhum. Não se faz de jeito nenhum, porque compromete mais ainda a região, pode agravar a situação do membro acometido da picada. Nossa. Né? Nossa, então, e como que os documentários ainda mostram isso? Pois é, fica aquela coisa que vai passando a informação, que vai passando as né? informações e a gente acaba não sabendo, né? Tassiana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada também. Obrigada, acho que foi uma aula. Tá bom. Muito interessante, eu adorei ver esses animais assim de pertinho. Eles dão um pouco de medo, eu acho, que a gente de topar com eles no dia a dia, mas fazem parte da natureza, são lindos da forma que eles são. E é como tu falou, fazem parte de um ciclo, né? E se você vir algum na sua casa, como tu disse, né? Tente pegar, colocar no recipiente com tampa, levá-lo até o seu habitat ou chamar a polícia ambiental, um profissional da área como bombeiro, né? E acho que a primeira opção não é matar. Claro, não sei se aconteceu um acidente, alguma coisa do tipo. Isso. Então, é isso mesmo. E aí, se tiver dúvidas quanto à identificação, também podem ligar para o centro, né? O nosso telefone é o 0800 643 5252. O serviço é 24 horas. Todos os dias do ano, e pode ser encaminhado fotos para fazer a identificação quando acontece um acidente. 24 horas por dia. Isso. De novo o número? 0800 643 5252. 0800 643 5252. Isso. Tassiana, muito obrigada pela sua presença. Tchau, tchau, e até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, FloripaCast fica por aqui.